convido aos jovens para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 12 em diante. Amém. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentamos os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviaste eles. Ele disse, eis-me aqui. Ele me disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora vai, e vê como está teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou o varão, dizendo, que procuras? Ele lhe disse, procuro os meus irmãos. Disse, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguia seus irmãos e achou-os em Dotã. Pode ser. Meus amados irmãos, aqui contamos uma história de José. Seu pai gostava muito dele, porque ele era o fruto da sua velhice. E seus irmãos, muitas vezes, não gostavam dele, porque ele tinha sonhos que Deus mostrava para ele. Eu creio que é o que ele ia fazer na vida dele, futuramente. Como cada um de nós tem uma promessa de Deus aqui. E seu pai mandou, pediu que José ia até seus irmãos para ver como ele estava, como seus irmãos faziam aquilo que seu pai pedia. Aí José foi, e chegando a como todos conhecem essa história, vou tentar resumir. Chegou a seus irmãos, e seus irmãos não tinham raiva, porque seu pai gostava muito de José. Não é porque ele não gostava dos outros, mas porque fruto da sua velhice. E seus irmãos, com muita raiva, viu ele vindo o povo e falou, lá, o sonhador, vamos matá-lo. Um dos seus irmãos falou, não, vamos matar ele não, porque ele é sangue do nosso sangue. E aí falou, vamos jogar ele no poço. E jogaram José no poço, só que não tinha água. Aí um dos seus irmãos mais velhos viu e falou assim, conversou com os outros, não vamos deixar o José aqui, porque pode que alguém achar, vamos vender eles. Aí como vinha os compradores de escravos, venderam seu irmão José para os ismaelitas. E ele estava a caminho para o Egito, para a casa de Faraó, levava escravo até Faraó. E José foi vendido. Meu irmão, aqui eu tiro o tema da minha fé que move montanhas. Ali, José, eu lendo a Bíblia falando que depois de muito tempo José viu que aquilo era de Deus, porque para cumprir aquilo que Deus tinha prometido para ele, no sonho, tinha mostrado, tinha que acontecer aquilo. Muitas vezes, irmão, Deus nos leva a passar por coisas, leva nós longe para a gente ver e para testar a nossa fé. Aqui Deus estava testando a fé de José, para ver como usou a esposa de Potifar para ver se ele caía. Mas José tinha a fé, que a promessa de Deus, ele tinha mostrado através do sonho, que os moinhos de seus irmãos e o dele se inclinavam diante dele. Ele viu que Deus estava com ele. E José não tinha raiva de seus irmãos, coisa que eu achei bonito. Porque muitas vezes, eu falo, se irmão, entre nós, somos irmãos em Cristo. Se um fizesse essas coisas com nós, poucas coisas que um faz com a gente fica, imagina ser vendido. Será que a gente perdoaria? E a Bíblia fala que José não tinha mágoa de seus irmãos. José orava pelos seus irmãos, pedia para Deus guardar.
Será que nós oraria? Você, será? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. E como aí Deus como a esposa de Potifar tentou atacar, a destruir o sonho de José, como ele se rejeitou e correu, largou a sua túnica com ela, suas roupas, suas vestes. Aí ela gritou e inventou as coisas para tentar. O diabo tentava derrubar a vida dele de qualquer jeito, mas a fé dele era em Deus. O diabo tenta cada dia mais, cada dia. Quando a gente busca mais e mais ele se levanta. Porque ele não fica alegre de ver a gente servir a Deus. Verdade. Então temos que ficar forte, porque Deus tem mais para nossas vidas. E não se virar para esse mundo, porque muitas vezes eu mesmo falo por mim, brigamos por coisas desse mundo. Ficamos bravos com o próximo. Deus deixou escrito: amar o próximo como a ti mesmo. Aqui, tiro porque José amou seus irmãos, como eu creio. E eu tenho como vocês são todos meus irmãos. Aí o Potifar mandou ele para a prisão, lá para o Cássio. Como tudo que José colocava à mão, Deus prosperava. Chegando lá, o oficial, o encarregado do cativeiro, entregou tudo nas mãos dele. E ele fez o lugar ficar bonito, arrumou tudo que muitos falavam. E José era usado muito por Deus naquele lugar. E Deus mandou ele para o Egito para se cumprir a promessa dele. E glória a Deus. o sonho dele era, o sonho dele, como ele disse no começo, dos seus irmãos se ajoelhar. Eu lendo a Bíblia me mostrava que depois de muito tempo os irmãos dele foram até o Egito em busca de alimento. E eles chegaram enjoelhados diante de um homem, mas os irmãos dele não sabiam que aquele era José, e José conheceu os irmãos. José levou os irmãos para comer na sua mesa, coisa que eu acho muito bonita, porque, como eu repito, não sei se eu faria isso, porque é o temor que a gente tem por Deus, e as promessas de Deus pode ser longa, pode durar muito, mas Ele cumpre. Se Ele tem promessa na sua vida, pode te levar para o lugar que for, Deus vai se cumprir. É verdade. E essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para falar aos irmãos. Então eu agradeço a oportunidade. Amém.